Ele é dedicado, estudioso e muito educado. O nosso entrevistado de hoje tem um livro como paixão. Natural de Novo Hamburgo, jovem escritor vem resgatando a cultura alemã e assim estimulando a sua valorização. Aluno e filho dedicado, o jornalista tem 27 anos completos e uma bagagem gigante. Filho do Luciano e da Liane, noivo da Fernanda, tem boas lembranças da época de infância, onde escutava histórias de antigamente contadas pelos mais velhos em alemão. E aí começou a sua história. Hoje é diretor de genealogia do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo e colaborador do Instituto de Estudos Históricos da Universidade Mainz, na Alemanha. Um homem formado e bem informado. Hoje vamos conversar com Felipe Kuhn-Braun. Tudo bom, Felipe? Tudo bem. Cumprimentar a você, Rodrigo, aos telespectadores da TV NH, todos que nos acompanham também através da internet. A felicidade que é estar aqui neste programa, Conversa de Peso, falando um pouquinho, contando um pouco então da minha história. Seja muito bem-vindo desde já. Obrigado. Tu que és uma pessoa muito ligada à história, né? Com formação, pós-graduação em história, né? Tu és mestre em história. Mestrando seria. Mestrando em história. Especialmente genealogia? Mais na questão de história da imigração alemã. Genealogia foi o início, tanto das pesquisas que resultaram nesses livros, na história e nesses estudos, então, nessa área do pós. A gente está falando em 10 livros, né? Já é um grande legado esse, né? Iniciei a publicar em 2010, então também fico muito feliz por ter hoje, em 4 anos, essas 10 obras e batalhando sempre para que a gente consiga, em mais 4, em mais 5, em mais 10 e por aí, mais livros publicados, mais histórias preservadas e compartilhadas através dessas obras. E tu me conta que essa é uma história construída a muitas mãos e mentes, né? Muita gente junto contigo nessa construção. Sim, essa semana que nós tivemos uma série de homenagens para os 190 anos da imigração alemã e ontem ganhei o prêmio de extinção imigração alemã, então disse lá da honra, claro, de receber uma premiação, ainda mais no dia em que se comemora a chegada daqueles primeiros imigrantes ao nosso estado, mas é um prêmio que eu digo que ele tem a participação de 406 famílias, não são nem pessoas, são famílias, são mais de, sendo 406 famílias, são 500 e poucas pessoas no mínimo, que forneceram fotografias, histórias, que confiaram nesse trabalho. Porque hoje apresentar 10 livros é uma porta de entrada nessas famílias. Agora, quando iniciei, além de não ter um trabalho publicado, tinha 14 anos de idade. Então era realmente muito difícil e aí tive que ser bem cuidadoso na questão de como chegar, mas também muitas pessoas já naquele momento abriram as portas. Então tem a contribuição de todas essas pessoas e um caminho hoje juntos, porque essas pessoas acompanham os lançamentos, prestigiam, estão juntas, muitas vezes participam nessas cerimônias. Deu para ver um pouco de cada grupo e alguns, inclusive, que foram em todas. Então, realmente, esse carinho que essas pessoas têm comigo e que eu posso retribuir através dessas obras com elas também. Eu tive a oportunidade de estar no lançamento do teu 9º livro na Fundação Sheffield, né? Onde eu fiquei surpreso em ver pessoas que vieram da Argentina, especialmente para acompanhar esse lançamento, né? Tu mexe com muita coisa nas pessoas, né? O que eu tenho visto é que conforme vou escrevendo, publicando e lançando essas obras, nós estamos tendo um crescimento no número de pessoas que participam, no número de pessoas que acompanham esses lançamentos. Então, no primeiro, na Fundação Sheffield, tivemos 190 pessoas, o segundo tivemos 200 pessoas e o terceiro, na Fundação, 250 pessoas. Fora os lançamentos lançamento de linha nova,
o lançamento do livro da família Kuhn. Então isso, naquele dia, pessoas, como você falou, da Argentina, da Espanha e de muitas outras cidades aqui da nossa região. Foi o primeiro lançamento onde nós tínhamos pelo menos metade das pessoas de diversos outros municípios. Para mim, assim, Igrejinha, São Sebastião do Caí, Bom Princípio, Nova Petrópolis, a Igrejinha veio uma van, São Sebastião do Caí vieram umas 10 pessoas. Foi realmente uma noite muito bonita, uma data inesquecível. E o que tu atribui esse sucesso? Eu acredito que o foco, vamos dizer, nesse trabalho, a busca, o mapeamento dessas famílias, é continuar fazendo. Uma outra é sempre manter o mesmo relacionamento com as pessoas, independente dos livros que a gente pode publicar, do que pode se seguir, é sempre manter essa relação de amizade, de carinho, retribuir isso às pessoas também. E é claro, um pensamento muito constante nesse sentido, sempre. De que forma publicar o próximo? De que forma vamos... Agora 2 já foram reeditados, 2 já foram traduzidos para o alemão, ainda não foram publicados, mas já estão traduzidos no idioma alemão. Então sempre de que forma transformar isso numa próxima obra. Tanto que boa parte do tempo livre, apesar de ser reduzido nos últimos anos, em função das atividades de trabalho, da participação também política junto à comunidade, do período na Câmara em Novo Hamburgo, período anterior e posterior a isso, porque eu sempre digo, essas atividades elas têm que ser feitas no dia a dia e não só de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos, mas, apesar disso, todo o tempo livre destinado a escrever e a pesquisar. Quando não, muito mais a pesquisar, a escrever, porque eu vejo que ainda há um material riquíssimo, um material valioso que eu posso encontrar ainda nos próximos 8, 10, 15 anos. Porque para mim as principais fontes desta história mais remota são sim as pessoas que têm seus 70, 75, 80 anos para cima. E aí acaba sendo uma corrida contra o tempo. Contra o tempo, porque no livro de Tramandaí, por exemplo, foram várias famílias entrevistadas e várias pessoas com avançada idade. Pessoas que, inclusive, no ano do lançamento, nos últimos meses, faleceram 3 das pessoas que mais forneceram material. Uma com 98, uma com 101 e outra com 102 anos. Que então, bênção, para mim, uma bênção, nos últimos meses de vida delas, eu ter escutado essas histórias e ter, então, escrito e preservado as memórias delas, realmente, nos últimos meses de vida dessas senhoras. E sem falar em material impresso, né, fotografias, que com certeza se perdem ao longo desse caminho. Né? O material hoje, eu continuo digitalizando. Hoje faço uma questão que facilita, eu levo o scanner no local, então a pessoa ela não precisa emprestar nenhuma das imagens, então ali eu digitalizo tanto material fotográfico quanto documental e, claro, busco sempre de que forma dá para compartilhar isso. Então, internet, os livros, participação em revistas e também um compartilhamento desse material com a comunidade acadêmica, com as pessoas que procuram. E aí a gente está falando num acervo de imagens gigante. De 27 mil fotografias antigas. Tem alguém que tem um acervo tão grande? Eu não conheço. Até não é uma forma de competição, mas quando eu iniciei no Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, participando da diretoria junto a essa instituição, eu descobri ali em torno de 15 mil imagens. Então, certamente, o maior acervo é do Museu Histórico Visconde, o maior que eu conheço das instituições, mas o maior que as instituições e privado
é o que eu procurei organizar, compilar todos esses anos. Eu tenho certeza que falar o alemão te ajudou muito, né? Sim, eu me criei ouvindo o idioma alemão, meus avós falavam, meus pais falam, então isso foi muito importante. Mas eu sempre escutava eles, mas eles não falavam diretamente comigo, então eu não sabia falar alemão. Aí, quando iniciei aos 14 anos essas pesquisas de imigração, então procurei, estudei 2 anos na Wizard, depois 3 anos na Universidade Fevale, e assim passei a falar alemão de forma fluente, que era a necessidade para então também conversar mais diretamente com essas pessoas. Tem pessoas que você chega falando alemão, você já conquista a pessoa, você já ganha a pessoa, já ganha a família. Então isso foi importante. Eu vejo hoje que se não tivesse falado alemão, talvez eu conseguiria ter conquistado 30%, 40% desse material, porque não teria o mesmo vínculo com tudo isso, com toda essa história. Então hoje, quando faço as palestras, eu vou nessas instituições, faço representações, tudo isso certamente se deve também, uma boa parte disso, ao aprendizado do idioma alemão. E foi fundamental também em 2007, quando fui para a Alemanha e para hoje manter contato com diversas pessoas de lá. Então a troca de material, muitas conquistas em material, inclusive para este último livro, veio da Alemanha por falar alemão. Então tu fez um curso para falar o alemão clássico, mas depois tu teve uma especialização no nosso Hunsrück. Sim, foram 5 anos estudando o idioma alemão, 2 anos na Wizard e 3 anos na Fevale. E, claro, a especialização foi aqui nas nossas colônias, nas nossas cidades, antigas colônias, buscando com essas famílias. As pessoas contam muito, as pessoas gostam muito de ouvir o idioma alemão e de falar, porque é incrível o número de pessoas que até hoje preferem falar o idioma alemão ao português, porque vivem em regiões que a predominância ainda é a presença, vamos dizer, germânica, pelos avós, bisavós. Isso eu acredito que não vai ser tão comum com as próximas gerações, e nem mesmo talvez com a minha, mas a geração dos pais, eu vejo muitos, Ivoti, 2 irmãos, Santa Maria do Herval, ainda são lugares onde isso é muito comum. Realmente a gente encontrar pessoas que falam o idioma alemão. E tu encontrou lugares onde isso foi praticamente intocável até agora? Poucos lugares remotos, e na verdade eu diria até que isso é mais relacionado a famílias e nem tanto mais lugares. Claro que se a gente vai lá para o Valahai, a gente vai encontrar. Se a gente for lá para o Pinhal Alto, que é interior de Nova Petrópolis, Valahai, interior de Morro Reuter, a gente encontra sim ainda pessoas, muitas famílias, a vizinhança falando ainda o idioma alemão. Mas eu diria que isso, a tendência é de que daqui a 10, 20, 30 anos, nós vamos ter um número reduzido muito grande de pessoas que ainda falam o idioma alemão. Deve falar, nesse caso, de pessoas que tiveram ali suas primeiras palavras em alemão, realmente, né? Sim. Teve um período em que se ensinava alemão, as pessoas falavam alemão durante a sua vida inteira, que era até a época da Segunda Guerra. Aí houve uma quebra com a campanha de nacionalização. Então é nítido isso. Aqui em Novo Hamburgo, quem nasceu antes da guerra, ainda muitos falam alemão. Quem nasceu depois ou durante, de tão forte que foi essa quebra da questão do idioma. No interior, como era muito forte a presença germânica, essa quebra não foi tão grande. Essa quebra foi durante o período da guerra, mas havia uma porcentagem muito grande de famílias que só falavam o alemão. Então, infelizmente, durante a guerra tiveram que ficar calados. Não falavam, não comentavam entre eles esse dialeto. Aí a gente já está falando bastante de história. Eu quero conversar um pouco mais desta e de outras histórias destes comemorados hoje, 25 de julho, né? Dos 190 anos da nossa imigração alemã, mas isso logo depois do nosso intervalo. A gente volta para uma conversa de peso com o escritor Felipe Kuhn Braun.
Fique agora com os nossos comerciais.